Era uma segunda-feira chuvosa quando Rafael Montenegro chegou ao seu escritório no último andar do edifício comercial mais luxuoso da cidade. Aos 30 anos, ele havia construído um império empresarial que abrangia desde tecnologia até investimentos imobiliários. Sua rotina era sempre a mesma: café às 6 da manhã, academia às 6:30, banho, traje impecável e chegada ao escritório às 8 em ponto. Mas naquela manhã algo era diferente. Ao entrar em sua sala, encontrou uma jovem de joelhos no chão, esfregando mármore com dedicação impressionante. Ela usava um uniforme simples de limpeza, tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo despretensioso, mas havia algo em sua postura que chamou sua atenção. "Desculpe, senhor", disse ela, levantando-se rapidamente e baixando os olhos. "Eu já estava terminando." Rafael ficou momentaneamente sem palavras. A voz dela era suave, educada, completamente diferente do que esperaria de uma funcionária da limpeza. "Não se preocupe", respondeu ele, observando como ela recolhia seus materiais com movimentos graciosos e organizados. "Qual é o seu nome?", perguntou Rafael, algo incomum para ele que raramente conversava com funcionários de outros setores. "Isabela, senhor." "Isabela Santos." Ela sorriu timidamente antes de sair da sala, deixando um aroma sutil de lavanda no ar. Durante os dias seguintes, Rafael se pegou chegando mais cedo ao escritório, esperando encontrar Isabela limpando sua sala. Ela sempre estava lá, pontual, dedicada, transformando aqueles minutos em momentos que ele passou a aguardar ansiosamente. Uma quinta-feira, ele decidiu quebrar a rotina. "Isabela, você gostaria de um café? Tenho uma máquina italiana aqui que faz um expresso excelente." Ela hesitou, claramente surpresa com o convite. "Eu não sei se posso, senhor Montenegro. Estou trabalhando. Alguns minutos não vão fazer diferença. Por favor, me faça companhia." Isabela aceitou relutantemente, sentando-se na poltrona que ele ofereceu em frente à sua mesa. Rafael reparou como ela segurava a xícara com delicadeza, como se fosse feita de cristal, e como seus olhos brilhavam quando falava. "Você sempre trabalhou com limpeza?", perguntou ele, genuinamente curioso. Isabela baixou o olhar. "Não exatamente. As coisas mudaram na minha vida há alguns meses." Rafael percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou o rumo da conversa. Descobriu que ela adorava literatura, que conhecia a arte e que tinha opiniões interessantes sobre economia, algo que o surpreendeu profundamente. "Você leu 100 Anos de Solidão?", perguntou Isabela, e Rafael quase derrubou sua xícara. Era seu livro favorito, algo que raramente compartilhava com outras pessoas. "Garcia Marques é um gênio", respondeu ele, e pela primeira vez em meses, teve uma conversa que o estimulou intelectualmente. Os cafés matinais se tornaram um ritual. Rafael descobriu que Isabela tinha 24 anos, que morava sozinha em um apartamento pequeno no centro da cidade, e que havia estudado administração de empresas em uma universidade prestigiosa. Mas ela nunca explicava por que estava trabalhando como faxineira. Uma manhã, Rafael chegou ao escritório e não encontrou Isabela. Preocupou-se imediatamente e ligou para o setor de recursos humanos. "Isabela Santos?" "Ela pediu folga hoje, senhor Montenegro. Disse que tinha um compromisso importante", informou a atendente. Rafael passou o dia inteiro inquieto. Percebeu que aqueles momentos com Isabela haviam se tornado a parte mais importante do seu dia. Não era apenas atração física, embora ela fosse lindíssima, mas algo mais profundo. Ela o fazia sentir-se humano novamente, longe da frieza dos negócios. No dia seguinte, Isabela voltou, mas estava diferente. Mais quieta, com olhos vermelhos como se tivesse chorado. "Está tudo bem?", perguntou Rafael, servindo o café usual. "Meu pai está muito doente", disse ela, a voz embargada. "Ele precisa de uma cirurgia cara, e eu não sei como vou conseguir o dinheiro." Rafael sentiu o coração apertar. "Isabela, eu posso ajudar." "Deixe-me." "Não", ela interrompeu, levantando-se bruscamente. "Desculpe, senhor Montenegro, mas não posso aceitar caridade. Já aceito demais ao tomar café com o senhor todos os dias." "Não é caridade, Isabela."
É porque me importo com você. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Isabela o olhou com surpresa, e por um momento, o silêncio pairou entre eles. O senhor mal me conhece, sussurrou ela. Talvez, mas sei que você é a pessoa mais genuína que conheci em anos. Sei que você ilumina meu dia de uma forma que eu não sabia ser possível. Isabela correu para fora da sala, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos confusos. Durante uma semana, ela evitou qualquer conversa além do estritamente profissional. Rafael tentava iniciar conversas, mas Isabela respondia com monossílabos e saía rapidamente. Determinado a não desistir, Rafael decidiu investigar discretamente. Pediu ao departamento pessoal o endereço de Isabela e, numa tarde de sexta-feira, dirigiu até lá. Era um prédio simples, mas bem conservado. Rafael subiu até o terceiro andar e bateu na porta do apartamento 302. Isabela abriu a porta e ficou chocada ao vê-lo. Senhor Montenegro! O que faz aqui? Preciso falar com você, Isabela. Por favor. Ela hesitou, mas o convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado e decorado com bom gosto. Havia livros por toda parte, quadros interessantes nas paredes, e Rafael percebeu que ali estava o verdadeiro mundo de Isabela. Você estudou arte também? Perguntou ele, observando uma reprodução de Monet na parede. História da arte foi minha segunda graduação, respondeu ela baixinho. Rafael se virou para encará-la. Isabela, por que você trabalha como faxineira tendo 2 graduações? Isabela suspirou e se sentou no sofá. Meu pai tinha uma empresa de médio porte. Quando ele ficou doente, eu assumi os negócios, mas não tinha experiência suficiente. Um sócio que eu confiava me traiu, desviou muito dinheiro e a empresa faliu. Perdemos tudo, casa, carros, economias. Meu pai ficou tão abalado que teve um infarto. Rafael sentou-se ao lado dela. E o trabalho de limpeza? Era o único emprego que consegui rapidamente. Preciso pagar o tratamento do meu pai e nosso sustento. Não é desonroso trabalhar com limpeza, mas... Ela fez uma pausa. Mas não era o que eu havia planejado para minha vida. Isabela, Rafael tomou a mão dela suavemente. Eu quero ajudá-la. Não por pena, mas porque estou apaixonado por você. Isabela retirou a mão. Senhor Montenegro, o senhor é meu chefe. Isso não pode acontecer. Não sou seu chefe, Isabela. Sua empresa de limpeza presta serviços para meu prédio. E mesmo que fosse, isso não mudaria o que sinto. O senhor não me conhece realmente. Sou apenas a moça que limpa seu escritório. Rafael se aproximou mais. Você é a mulher mais inteligente, corajosa e íntegra que já conheci. Você sacrifica seus sonhos para cuidar do pai. Você tem uma cultura impressionante e uma sensibilidade que me encanta. Isabela, você não é apenas nada. Você é extraordinária. Isabela começou a chorar. Eu também sinto algo por você, Rafael. Mas nossa situação é impossível. Por quê? Por que você acha que sou rico demais? Por que pensa que me importo com classes sociais? Isabela, você vale mais que qualquer pessoa do meu círculo social. Rafael se aproximou e secou suas lágrimas com delicadeza. Me dê uma chance. Nos dê uma chance. Isabela o olhou nos olhos por um longo momento antes de concordar com um aceno quase imperceptível. O primeiro encontro real deles foi num pequeno restaurante italiano que Isabela conhecia. Rafael ficou encantado ao ver como ela conversava fluentemente em italiano com o garçom, como conhecia cada prato e como as pessoas do local a tratavam com carinho. Você já esteve na Itália? Perguntou Rafael. Fui com meu pai quando me formei em administração. Foi uma viagem de presente. Passamos um mês lá, visitando museus, aprendendo sobre vinhos, conhecendo a cultura. Seus olhos brilharam com a lembrança. Foi a viagem mais perfeita da minha vida. Rafael percebeu que estava conhecendo a verdadeira Isabela, culta, viajada, sofisticada de uma forma natural e autêntica.
Durante as semanas seguintes, eles se encontravam secretamente depois do trabalho. Rafael descobriu que Isabela cozinhava divinamente, que tocava piano, que falava 3 idiomas, e que tinha um senso de humor inteligente e perspicaz. Uma noite, enquanto caminhavam por um parque próximo ao apartamento dela, Rafael parou e a puxou suavemente. Isabela, eu amo você. Completamente, incondicionalmente. Ela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Eu também te amo, Rafael. Mas tenho medo. Medo de quê? De que um dia você se canse dessa situação. De que se envergonhe de namorar uma faxineira. Rafael a beijou então, ali mesmo sob a luz dos postes do parque. Foi um beijo apaixonado, cheio de promessas e ternura. Nunca mais fale assim, murmurou ele contra seus lábios. Você é minha igual em tudo que importa. Eles voltaram para o apartamento de Isabela, onde passaram a primeira noite juntos. Rafael descobriu que ela era virgem, e tratou-a com toda a delicadeza e paixão que ela merecia. Foi uma noite de descobertas mútuas, onde ambos se entregaram completamente. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo e preparou o café da manhã para Isabela. Ela apareceu na cozinha usando uma de suas camisas, e ele sentiu o coração disparar com sua beleza natural. Bom dia, meu amor, disse ele, puxando-a para um abraço. Bom dia. Você não vai se atrasar para o trabalho. Hoje sou eu quem decide meus horários, brincou Rafael. E decidi que quero passar a manhã com a mulher mais linda do mundo. Eles tomaram café juntos, conversaram sobre planos futuros, e Rafael sentiu que havia encontrado sua alma gêmea. Mas a realidade logo os alcançou. No escritório, precisavam manter as aparências. Isabela continuava limpando sua sala, mas agora trocavam olhares cúmplices e sorrisos secretos. Uma tarde, a secretária de Rafael, Mariana, uma mulher de meia idade que trabalhava com ele há 5 anos, bateu à porta. Senhor Montenegro, posso falar com o senhor? Claro, Mariana. Entre. Ela fechou a porta atrás de si. Senhor, não é da minha conta, mas percebi que o senhor tem tratado a moça da limpeza de forma diferente. Rafael sentiu-se tenso. Como assim, diferente? O senhor oferece café para ela, conversam por muito tempo. As pessoas estão comentando. E o que exatamente estão comentando? Mariana hesitou. Que talvez ela esteja se aproveitando da gentileza do senhor. Sabe como são essas moças pobres? Rafael se levantou bruscamente. Mariana, vou fingir que não ouvi isso. Isabela é uma pessoa íntegra e respeitável, e não aceito comentários depreciativos sobre ela. A secretária ficou surpresa com a reação dele. Desculpe, senhor. Não quis ofender. Era apenas uma preocupação. Depois que Mariana saiu, Rafael percebeu que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar escondendo seus sentimentos por Isabela, mas também sabia que revelar o relacionamento poderia causar problemas para ela. Naquela noite, ele conversou com Isabela sobre a situação. Talvez devêssemos dar um tempo, disse ela, tristemente. Não quero prejudicar sua reputação ou seu negócio. Isabela, minha reputação não vale nada sem você. Quero assumir nosso relacionamento. Mas as pessoas vão pensar que sou interesseira, que estou com você pelo dinheiro. Rafael a abraçou. Quem realmente me conhece saberá que não é verdade. E quem não me conhece, não importa. No final de semana, Rafael levou Isabela para conhecer sua mãe, Dona Helena, uma senhora elegante de 60 anos que morava numa mansão no bairro mais nobre da cidade. Isabela estava nervosa durante toda a viagem. E se ela não gostar de mim? E se achar que não sou boa o suficiente para você? Minha mãe é uma mulher sábia, Isabela. Ela vai te adorar. Dona Helena recebeu Isabela com cordialidade, mas Rafael percebeu o olhar investigativo da mãe. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Isabela falou sobre arte, literatura, suas viagens, e Dona Helena ficou visivelmente impressionada. Quando Isabela foi ao banheiro, Dona Helena puxou o filho para um canto. Rafael, essa moça é especial.
Ela é culta, elegante, educada. Mas me diga a verdade sobre a situação dela. Rafael contou toda a história para a mãe, como conheceu Isabela, sobre a falência da família dela, sobre seu trabalho atual. Meu filho, disse Dona Helena, essa moça tem mais classe que muitas socialites que conhecemos. Se você a ama, case-se com ela. Mas primeiro, ajude-a a recuperar sua dignidade financeira. Como assim, mãe? Ofereça a ela um trabalho digno de sua formação. Na sua empresa, Rafael. Dê a ela a oportunidade de brilhar. Quando voltaram para casa, Rafael propôs exatamente isso para Isabela. Quero que você venha trabalhar comigo, Isabela. Como minha assistente executiva. Você tem as qualificações necessárias? Rafael, não posso aceitar um emprego só porque sou sua namorada. Não é por isso. É porque você é competente. Isabela, eu preciso de alguém em quem confie completamente para me ajudar com os negócios. Você tem formação, tem inteligência, e tem a integridade que falta em muitas pessoas do meio empresarial. Isabela hesitou por dias antes de aceitar. Quando finalmente concordou, foi com uma condição: se não der certo profissionalmente, se eu não conseguir desempenhar bem a função, prometa que me demitirá. Prometo, disse Rafael, sabendo que isso jamais seria necessário. A transição de Isabela da limpeza para o escritório executivo causou burburinho na empresa. Mas Rafael tratou a situação com naturalidade, apresentando-a formalmente como sua nova assistente e explicando suas qualificações. Isabela se adaptou rapidamente ao novo trabalho. Sua capacidade de organização, sua atenção aos detalhes e sua inteligência logo impressionaram todos os funcionários. Em poucas semanas, ela se tornou indispensável para Rafael. Uma manhã, Isabela chegou ao escritório visivelmente abalada. Meu amor, o que aconteceu? Perguntou Rafael, fechando a porta da sala. É meu pai. Ele teve uma recaída. Os médicos dizem que precisa da cirurgia urgentemente, mas o plano de saúde não vai cobrir todo o procedimento. Rafael não hesitou. Isabela, vou pagar a cirurgia. Não, Rafael. Não posso aceitar. Por que não? Você aceitaria se fôssemos casados? Isabela olhou surpresa. Casados? Rafael ajoelhou-se ali mesmo, no meio do escritório, e tirou uma pequena caixa do bolso. Isabela Santos, você quer se casar comigo? O anel era perfeito, uma esmeralda cercada de diamantes, elegante sem ser ostensivo. Isabela começou a chorar. Rafael. Eu te amo, Isabela. Quero passar o resto da minha vida com você. Quero que sejamos uma família. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Eles se beijaram apaixonadamente, e naquele momento, Rafael soube que havia encontrado a mulher da sua vida. A cirurgia do pai de Isabela foi um sucesso. Durante o período de recuperação, Rafael conheceu melhor o homem que havia criado a mulher extraordinária por quem se apaixonara. Senhor Alberto era um homem íntegro, trabalhador, que havia ensinado à filha valores sólidos e a importância da educação. Obrigado por cuidar da minha menina, disse ele para Rafael, numa conversa particular no hospital. Senhor Alberto, sou eu quem devo agradecê-lo. Você criou a mulher mais maravilhosa do mundo. O casamento foi realizado 6 meses depois, numa cerimônia íntima na casa de Dona Helena. Isabela estava radiante num vestido simples mas elegante, e Rafael nunca se sentirá tão feliz. Durante a festa, Isabela puxou Rafael para um canto. Obrigada, disse ela. Por quê? Por ter visto além da mulher que limpava o chão do seu escritório. Por ter enxergado quem eu realmente era. Rafael a beijou suavemente. Meu amor, você sempre foi extraordinária. Eu apenas tive a sorte de reconhecer isso. 2 anos depois, Rafael e Isabela formavam um casal poderoso no mundo empresarial. Isabela havia se tornado sócia minoritária da empresa de Rafael e juntos expandiram os negócios para áreas antes inexploradas. Numa tarde, enquanto Isabela organizava alguns documentos no escritório, o mesmo onde se conheceram, Rafael parou para observá-la. No que está pensando?
Perguntou Isabela, notando seu olhar. Estou pensando que foi aqui que minha vida realmente começou. No dia em que uma moça de olhos brilhantes estava limpando o chão e me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela faz, mas em quem ela é. Isabela sorriu e se aproximou dele. E eu aprendi que às vezes o príncipe encantado não chega montado num cavalo branco. Às vezes ele simplesmente oferece uma xícara de café e trata você como se valesse ouro. Eles se beijaram no mesmo lugar onde tudo começou, sabendo que haviam encontrado um no outro não apenas o amor verdadeiro, mas também um parceiro para toda a vida. Meses depois, Isabela descobriu que estava grávida. Quando contou para Rafael, ele a ergueu nos braços e girou com ela pelo escritório, rindo de pura felicidade. Nosso bebê vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe, disse Rafael, com as mãos no ventre ainda pequeno de Isabela. E vai saber que não importa de onde você vem, mas para onde você vai e com quem decide caminhar, completou Isabela. Ali, no escritório onde tudo começou, eles planejaram o futuro, um futuro construído sobre amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que haviam encontrado um no outro sua alma gêmea. Rafael Montenegro havia começado aquela segunda-feira chuvosa pensando em mais um dia comum de trabalho. Nunca imaginara que a moça de joelhos no chão, limpando o mármore do seu escritório, seria a mulher que mudaria sua vida para sempre, que lhe ensinaria o verdadeiro significado do amor e que se tornaria sua companheira em todas as aventuras que ainda estavam por vir. E Isabela Santos, que havia perdido tudo e se via obrigada a recomeçar do zero, descobriu que às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar para encontrar aquilo que nem sabíamos que estávamos procurando, um amor que nos aceita, nos valoriza e nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmos. Juntos, eles provaram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais, não se importa com diferenças econômicas, e que quando duas almas se reconhecem, nada mais importa além da conexão profunda e genuína que existe entre elas. No entanto, os primeiros meses de casamento trouxeram desafios inesperados. A imprensa local descobriu a história do relacionamento e começou a especular sobre os motivos de Isabela. Manchetes sensacionalistas apareciam regularmente: faxineira conquista milionário, o conto de fadas moderno, amor ou interesse. Isabela ficou devastada com a exposição. Rafael, isso está afetando nossa empresa. Vi as ações caindo no noticiário financeiro. Isabela, isso é temporário. As pessoas logo se cansarão dessa história. Mas a situação piorou quando Marcos Pereira, o ex-sócio que havia traído o pai de Isabela, decidiu aparecer publicamente. Ele deu uma entrevista a um programa de televisão popular, insinuando que Isabela havia se aproximado de Rafael propositalmente. Eu conheci Isabela Santos há anos, disse Marcos na TV, ela sempre foi ambiciosa. Não me surpreende que tenha usado sua situação para se aproximar de um homem rico. Isabela assistiu à entrevista no escritório, ao lado de Rafael, e começou a chorar de raiva e humilhação. Esse homem destruiu minha família e agora quer destruir meu casamento, soluçou ela. Rafael a abraçou com força. Meu amor, vamos processar esse miserável por difamação. Ele vai pagar por cada palavra que disse. Mas Isabela tinha uma ideia melhor. Não, Rafael. Vamos fazer algo diferente. Vou contar minha própria história. Isabela decidiu conceder uma entrevista exclusiva ao jornal mais respeitado da cidade. Ela contou toda a verdade sobre sua vida, a infância privilegiada, a educação de qualidade, a falência da empresa familiar, a traição de Marcos, e como havia se apaixonado genuinamente por Rafael. Eu poderia ter escolhido qualquer trabalho, disse ela na entrevista. Mas precisava de algo imediato para sustentar meu pai doente. Não me envergonho de ter limpado pisos. Me envergonho de viver em uma sociedade que julga o valor das pessoas pelo que fazem, não por quem são. A entrevista foi um sucesso. A opinião pública mudou rapidamente, e Isabela recebeu centenas de mensagens de apoio de mulheres que se identificaram com sua história de superação. Mas os desafios não pararam por aí. 6 meses após o casamento, o pai de Isabela teve uma nova complicação de saúde. Desta vez, era algo mais sério, um problema cardíaco que requeria um transplante. Os médicos disseram que ele pode esperar anos por um coração compatível, explicou Isabela para Rafael,
chorando. E mesmo assim, não há garantias. Rafael abraçou sua esposa. Vamos fazer tudo o que for necessário. Consultaremos os melhores cardiologistas do país, do mundo se for preciso. Durante esse período difícil, Isabela descobriu algo que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto organizava documentos antigos do pai, encontrou uma carta que ele nunca havia aberto, datada de 6 meses antes da falência da empresa. A carta era de um investidor estrangeiro interessado em fazer uma grande proposta de compra para a empresa do pai de Isabela. A oferta era substancial, suficiente para salvar a empresa e ainda deixar a família rica. Papa, disse Isabela, mostrando a carta para o pai no hospital. Por que você nunca abriu isso? Sr. Alberto examinou a carta com dificuldade. Minha filha, naquela época eu recebia muitas propostas falsas, golpes. Estava tão preocupado com os problemas que Marcos estava causando que acabei não abrindo várias correspondências. Isabela mostrou a carta para Rafael, que imediatamente reconheceu o nome do remetente. Isabela, este é um dos maiores investidores europeus. Ele é sério, legítimo. Se seu pai tivesse visto esta carta, a empresa não teria falido, completou Isabela, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Rafael fez algumas ligações e descobriu que o investidor, Henrique Anderson, ainda estava interessado no setor em que a empresa do pai de Isabela atuava. Mais que isso, ele estava procurando um parceiro local para expandir seus negócios no Brasil. Senhor Anderson, disse Rafael durante uma videoconferência, gostaria de apresentá-lo a Isabela Montenegro, minha esposa. Ela tem experiência no setor que o senhor deseja investir. A reunião foi um sucesso. Henrique ficou impressionado com o conhecimento de Isabela e propôs uma sociedade. Eles criariam uma nova empresa, com Isabela como CEO, Rafael como conselheiro estratégico, e Henrique como investidor principal. Mas há uma condição, disse Henrique. Eu preciso que vocês passem 6 meses na Europa, conhecendo nossas operações e estabelecendo contatos. Isabela hesitou. Meu pai está doente. Não posso deixá-lo. Na verdade, disse Henrique, tenho contatos com os melhores cardiologistas de Zurique. Posso arranjar para que seu pai seja tratado lá, com tudo pago. Foi uma oferta irrecusável. 2 meses depois, Isabela, Rafael e Sr. Alberto estavam voando para a Suíça. A Europa foi uma experiência transformadora para o casal. Isabela floresceu no ambiente empresarial internacional, mostrando uma habilidade natural para negociações complexas. Rafael descobriu uma nova faceta da esposa, uma executiva brilhante e respeitada. Em Zurique, Sr. Alberto foi submetido aos melhores exames disponíveis. Os médicos suíços descobriram que ele não precisava de transplante, uma medicação revolucionária, ainda não disponível no Brasil, poderia resolver completamente seu problema cardíaco. É um milagre, disse o cardiologista-chefe. Em 6 meses de tratamento, seu pai estará completamente recuperado. Enquanto isso, a nova empresa de Isabela crescia rapidamente. Em apenas 4 meses na Europa, eles fecharam contratos milionários e estabeleceram uma rede de parceiros internacionais. Uma noite, em Genebra, enquanto caminhavam às margens do Lago Léman, Rafael parou e olhou para Isabela. Você sabe o que mais me impressiona em você? O que? Perguntou Isabela, abraçando-se a ele contra o frio suíço. Como você se reinventou tantas vezes? Foi filha de empresário, estudante brilhante, mulher batalhadora, faxineira dedicada, minha esposa amada, e agora uma CEO internacional respeitada. Você é a pessoa mais forte que conheço. Isabela sorriu. Eu não seria nada disso sem você, meu amor. Você me deu a chance de ser quem eu realmente sou. Eles se beijaram sob as luzes da cidade, sabendo que haviam superado todos os obstáculos juntos. Quando voltaram ao Brasil, 6 meses depois, encontraram uma situação completamente diferente. A empresa de Isabela havia se tornado uma das mais promissoras do país. Sr. Alberto estava completamente recuperado e havia até começado a namorar Dona Helena, mãe de Rafael. Papai, exclamou Isabela ao ver o pai caminhando sozinho no aeroporto. Você está perfeito. E apaixonado, sussurrou ele no ouvido da filha.
Helena é uma mulher maravilhosa. Rafael riu. Parece que nossa família vai crescer de forma inesperada. De fato, um ano depois, Sr. Alberto e Dona Helena se casaram numa cerimônia linda na praia. Isabela chorou de emoção ao ver o pai tão feliz depois de tantos anos difíceis. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Durante a festa de casamento dos pais, Isabela começou a se sentir enjoada. Rafael, acho que há algo que comi, disse ela, saindo discretamente da festa. No dia seguinte, ela fez um teste de gravidez. Positivo. Meu amor, disse ela para Rafael, mostrando o teste. Vamos ser pais. Rafael a ergueu nos braços e girou com ela, gritando de alegria. Isabela! Meu amor! Nosso bebê! A gravidez de Isabela foi acompanhada de perto pelos melhores médicos, mas transcorreu sem complicações. Durante esse período, ela continuou trabalhando, mas com um ritmo mais leve. Uma tarde, enquanto estava em sua sala na nova empresa, um prédio moderno e elegante que ela própria havia escolhido, Isabela recebeu uma visita inesperada. Era Marcos Pereira. O que você quer aqui? Perguntou Isabela friamente, sem se levantar da cadeira. Isabela, eu vim pedir desculpas, disse ele, visivelmente constrangido. E para devolver algo que é seu por direito. Marcos colocou um envelope grosso sobre a mesa. Aqui estão os documentos que comprovam onde está o dinheiro que desviei da empresa do seu pai. Consegui recuperar a maior parte. São quase 3 milhões de reais. Isabela ficou em choque. Por que agora? Por que está fazendo isso? Por que minha filha cresceu e me perguntou se eu era um homem honesto? Eu não consegui olhar nos olhos dela e mentir. Marcos baixou a cabeça. Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas posso tentar reparar parte do dano. Isabela examinou os documentos. Tudo parecia estar em ordem. Marcos, eu aceito seu pedido de desculpas. Mas o perdão, isso vai levar tempo. Eu entendo, disse ele. Só queria que soubesse que vou passar o resto da minha vida me arrependendo do que fiz. Depois que Marcos saiu, Isabela ligou para Rafael e contou sobre a visita. 3 milhões, Isabela. Isso significa que vocês podem reconstruir a empresa original do seu pai. Na verdade, disse Isabela, tenho uma ideia melhor. Isabela decidiu usar o dinheiro para criar uma fundação que ajudaria pessoas em situações similares à que ela havia enfrentado, pessoas educadas que haviam perdido tudo e precisavam de uma segunda chance. A Fundação Recomeço foi lançada numa grande cerimônia, com a presença de empresários, políticos e imprensa. Isabela, já com 6 meses de gravidez, fez um discurso emocionante. Esta fundação não é sobre caridade, disse ela. É sobre dar às pessoas a oportunidade de mostrar seu verdadeiro valor. É sobre acreditar que todos merecem uma segunda chance. A primeira pessoa beneficiada pela fundação foi uma jovem engenheira que havia perdido o emprego durante uma crise econômica e estava trabalhando como entregadora de comida. Em 6 meses, com o apoio da fundação, ela havia criado sua própria startup de tecnologia. 3 meses antes do nascimento do bebê, Isabela e Rafael decidiram se mudar para uma casa maior. Escolheram uma mansão elegante, mas não ostensiva, com um grande jardim onde a criança poderia brincar. Quero que nosso filho cresça sabendo que o lar não é sobre luxo, disse Isabela enquanto decoravam o quarto do bebê. É sobre amor, família e valores. Em uma manhã ensolarada de primavera, Isabela sentiu as primeiras contrações. Rafael, que estava em uma reunião importante, cancelou tudo imediatamente e correu para o hospital. Respire, meu amor, disse ele, segurando a mão de Isabela durante o trabalho de parto. Nosso bebê está chegando. Após 8 horas de trabalho de parto, nasceu Helena Isabela Montenegro, uma menina linda, saudável, com os olhos verdes do pai e os cabelos castanhos da mãe. Ela é perfeita, sussurrou Rafael, segurando a filha pela primeira vez. Helena Isabela, repetiu Isabela, com lágrimas de felicidade nos olhos. Homenageando nossas mães. Os primeiros meses de maternidade foram desafiadores mas mágicos.
Isabela descobriu que conseguia equilibrar a vida empresarial com a maternidade, especialmente com o apoio total de Rafael e dos avós babões, Sr. Alberto e Dona Helena. Quando Helena completou 6 meses, Isabela e Rafael decidiram fazer uma viagem especial. Voltaram ao prédio onde tudo havia começado, agora apenas como visitantes nostálgicos. "Lembra quando você me ofereceu o primeiro café?", perguntou Isabela, parada no mesmo corredor onde costumava trabalhar. "Como poderia esquecer? Foi quando minha vida realmente começou", respondeu Rafael, beijando a testa da esposa. Eles subiram até o último andar, onde ficava o antigo escritório de Rafael. O espaço agora era ocupado por outra empresa, mas conseguiram permissão para uma visita rápida. "Foi aqui", disse Isabela, apontando para um canto da sala, "onde eu estava limpando no dia em que nos conhecemos." Rafael se ajoelhou no mesmo lugar. "Foi aqui que vi a mulher mais linda do mundo pela primeira vez, sem saber que ela seria minha esposa e mãe dos meus filhos." "Filhos?", perguntou Isabela, sorrindo. "No plural." Rafael a olhou com esperança. "Você não gostaria de dar um irmãozinho para Helena?" Isabela riu. "Talvez, quando ela completar 2 anos." 2 anos depois, exatamente como planejado, nasceu Rafael Alberto Montenegro, um menino forte e saudável que veio completar a família. Com 2 filhos pequenos, Isabela e Rafael reorganizaram suas vidas. Ela passou a trabalhar mais de casa, usando tecnologia para manter contato com a empresa e os projetos internacionais. Rafael assumiu mais responsabilidades domésticas, provando ser um pai dedicado e presente. A Fundação Recomeço havia se expandido para 3 estados e já havia ajudado mais de 1.000 pessoas a reconstruírem suas vidas. Isabela recebeu diversos prêmios por seu trabalho social, mas o que mais a orgulhava eram as histórias de superação que recebia diariamente. Uma dessas histórias a emocionou particularmente. Era de uma mulher chamada Sandra, que havia trabalhado como doméstica por 5 anos depois de perder o emprego como professora. Com o apoio da Fundação, Sandra conseguiu se recolocar na área educacional e agora dirigia uma escola comunitária. "Senhora Isabela", escreveu Sandra em sua carta, "a senhora me deu mais que uma oportunidade. Me deu de volta a minha dignidade." Numa tarde de domingo, enquanto brincava no jardim com as crianças, Isabela olhou ao redor e sentiu uma gratidão imensa. Rafael estava ensinando Helena a andar de bicicleta, enquanto o pequeno Rafa engatinhava pela grama, perseguindo borboletas. Senhor Alberto e Dona Helena estavam sentados na varanda, conversando e rindo como um casal apaixonado. A vida havia dado várias voltas, mas no final, todos haviam encontrado a felicidade. "Em que está pensando, mamãe?", perguntou Helena, correndo até Isabela. "Estou pensando em como a vida é cheia de surpresas boas", respondeu Isabela, abraçando a filha. "Como quando você e papai se conheceram?", perguntou a menina esperta. "Exatamente como quando eu e papai nos conhecemos." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Isabela e Rafael se sentaram no terraço de sua casa, observando as estrelas. "Rafael, você se arrepende de alguma coisa?" "De nada, meu amor. Absolutamente nada." "E você?" Isabela pensou por um momento. "Eu me arrependo de uma coisa só." Rafael a olhou preocupado. "O quê?" "Me arrependo de não ter conhecido você antes", disse ela, sorrindo. Rafael riu e a puxou para um beijo. "Acho que nos conhecemos exatamente no momento certo. Nem um dia antes, nem um dia depois." E ele estava certo. 10 anos depois daquele primeiro encontro no escritório, Rafael e Isabela haviam construído não apenas uma vida juntos, mas um legado de amor, superação e generosidade. Suas empresas prosperavam, sua família crescia feliz e saudável, e a Fundação Recomeço havia se tornado uma referência nacional em projetos sociais. Mas o mais importante de tudo era que eles haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, que o valor de uma pessoa não se mede pela sua condição social, e que às vezes as melhores coisas da vida começam nos lugares mais inesperados. A história da faxineira e do empresário havia se tornado lenda na cidade, não como um conto de fadas irreal, mas como um exemplo real de que o amor, o trabalho duro e a integridade sempre vencem no final.
Seus filhos cresceriam ouvindo essa história, e aprenderiam desde cedo que o verdadeiro valor de uma pessoa está no seu caráter, na sua integridade e na sua capacidade de amar e ser amada. Aprenderiam que não importa onde você nasce ou o que faz para viver, o que importa é quem você escolhe ser e como trata as pessoas ao seu redor. 5 anos se passaram desde aquela conversa no terraço. Helena, agora com 7 anos, era uma menina precoce e inteligente, que adorava acompanhar a mãe em suas atividades empresariais. Rafael Júnior, carinhosamente chamado de Rafa, tinha 5 anos e era a cara do pai, mas com a determinação da mãe. Um dia, Helena fez uma pergunta que pegou Isabela desprevenida. Mamãe, por que algumas crianças na escola dizem que você era faxineira antes de casar com o papai? Como se isso fosse uma coisa ruim. Isabela parou de escovar os cabelos da filha e se ajoelhou na sua frente. Filha, trabalhar é sempre digno, não importa qual trabalho seja. Quando eu limpava escritórios, fazia isso com orgulho porque estava sustentando o vovô Alberto e a mim mesma. Mas mamãe, você não ficava triste? Às vezes ficava, querida. Não por causa do trabalho, mas porque as pessoas me tratavam como se eu fosse menos importante. Mas sabe o que aprendi? Que nosso valor não vem do que fazemos para ganhar dinheiro, vem de quem somos como pessoas. Helena assentiu pensativa. É por isso que você criou a fundação? Exatamente. Para ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei. Essa conversa inspirou Isabela a escrever um livro contando sua história. Do chão ao céu, uma jornada de superação se tornou um best-seller nacional, com milhões de cópias vendidas. Toda a renda do livro foi destinada à Fundação Recomeço. O sucesso do livro levou Isabela a ser convidada para palestras por todo o país. Em uma dessas palestras, em São Paulo, ela conheceu Carla Mendes, uma jovem advogada de 28 anos que havia perdido tudo em um golpe financeiro. Senhora Isabela, disse Carla após a palestra, sua história me deu esperança. Eu era sócia de um escritório de advocacia próspero, tinha apartamento, carro importado, viajava pelo mundo. Até que um cliente me enganou com um investimento fraudulento e perdi todas as minhas economias. Tive que vender tudo para pagar dívidas e agora trabalho como recepcionista. Isabela viu muito de si mesma em Carla. Você quer uma segunda chance? Mais que tudo no mundo. Isabela ofereceu a Carla um estágio na área jurídica de suas empresas. Em 6 meses, Carla havia se tornado a advogada-chefe, provando que o talento apenas precisa de oportunidade para brilhar. Mas nem tudo eram flores na vida do casal Montenegro. Quando Helena completou 8 anos, Isabela descobriu um nódulo suspeito durante um autoexame. Os exames revelaram um câncer de mama em estágio inicial. A notícia devastou Rafael. Ele cancelou todos os compromissos e ficou ao lado da esposa durante todo o tratamento. Vamos vencer isso juntos, meu amor, dizia ele, segurando a mão de Isabela durante as sessões de quimioterapia. Isabela decidiu ser transparente com as crianças sobre sua doença, adaptando a explicação para a idade deles. Mamãe tem umas células malvadas no corpo, mas os médicos têm remédios especiais para combatê-las, explicou para Rafa. Helena, mais madura, entendeu melhor a gravidade da situação. Mamãe, você vai ficar boa. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ficar boa, minha princesa. E com o amor de vocês, tenho certeza que vou conseguir. O tratamento foi difícil. Isabela perdeu os cabelos, teve enjoos constantes, e alguns dias mal conseguia sair da cama. Mas Rafael nunca deixou de tratá-la como a mulher mais bela do mundo. Você está linda, dizia ele, beijando sua cabeça careca. Rafael, eu estou parecendo um alien. Então você é o alien mais sexy que já vi, brincava ele, fazendo-a rir mesmo nos momentos mais difíceis. Durante esse período, a Fundação Recomeço quase parou de funcionar, pois Isabela era muito presente em todas as atividades. Foi quando Carla tomou uma iniciativa que mudaria tudo. Senhora Isabela, disse ela durante uma das visitas ao hospital, eu gostaria de propor algo. Que tal transformarmos a Fundação em uma organização autossustentável, com múltiplas frentes de atuação? Isabela, mesmo debilitada pelo tratamento, se interessou. Como assim?
Podemos criar cursos profissionalizantes, consultorias especializadas, até mesmo uma plataforma online de recolocação profissional. Dessa forma, a fundação não dependeria apenas de doações. A ideia era brilhante. Durante os 6 meses de tratamento de Isabela, Carla implementou o projeto com a ajuda de Rafael e uma equipe dedicada. Quando Isabela se recuperou completamente, e sim, ela venceu o câncer, encontrou uma fundação renovada e muito mais eficaz. Carla, você não apenas me ajudou a curar meu corpo, disse Isabela, abraçando a jovem advogada, você curou minha alma ao manter vivo meu projeto mais importante. A recuperação de Isabela foi celebrada com uma grande festa na mansão do casal. Amigos, familiares, funcionários e beneficiários da fundação se reuniram para comemorar. Isabela, usando um lenço colorido na cabeça enquanto os cabelos cresciam, se emocionou com tanto carinho. Este último ano me ensinou algo muito importante, disse ela durante seu discurso na festa. Que quando enfrentamos tempestades, descobrimos não apenas nossa própria força, mas também quanta gente genuinamente se importa conosco. 6 meses depois, Isabela estava completamente recuperada e mais determinada que nunca. Ela decidiu expandir suas atividades empresariais, criando uma holding que administrava múltiplos negócios, da empresa original com Henrique novas ventures tecnológicas. Foi durante uma dessas expansões que ela conheceu Marcos Silva, um jovem empreendedor negro de 25 anos que havia criado um aplicativo revolucionário para conectar trabalhadores autônomos com clientes, mas não tinha capital para crescer. Marcos, disse Isabela após analisar o projeto, seu aplicativo tem potencial para mudar vidas. Que tal uma parceria? Senhora Isabela, eu ficaria honrado, mas não tenho muito a oferecer além da ideia. Você tem talento, visão e determinação. Isso vale mais que dinheiro. A parceria com Marcos foi um dos investimentos mais lucrativos de Isabela. O aplicativo ConectaBR se tornou líder de mercado em 2 anos, gerando milhares de empregos e mudando a vida de trabalhadores autônomos em todo o país. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Isabela começou a receber críticas de alguns setores conservadores da sociedade, que questionavam seu ativismo social e suas posições progressistas sobre direitos trabalhistas. Ela esqueceu suas origens humildes e agora quer ser salvadora da pátria, escreveu um colunista conhecido em um jornal de grande circulação. Isabela ficou magoada com as críticas, mas Rafael a lembrou de algo importante. Meu amor, quando você estava limpando escritórios, algumas pessoas a desrespeitavam. Agora que você é uma empresária bem-sucedida, outras pessoas a criticam. Isso não diz nada sobre você, diz sobre elas. As críticas aumentaram quando Isabela decidiu se candidatar ao Prêmio de Empresária do Ano, oferecido pela principal revista de negócios do país. Alguns concorrentes começaram uma campanha sutil de difamação, questionando seus métodos empresariais e insinuando que ela havia usado influência política para crescer. A situação chegou ao ápice quando uma revista sensacionalista publicou uma matéria com o título A verdadeira face da ex-faxineira, ambição sem limites. Isabela ficou arrasada. Rafael, talvez eu devesse desistir do prêmio. Essa exposição negativa pode prejudicar nossos negócios e nossa família. Isabela Montenegro, disse Rafael, usando o tom firme que reservava para momentos importantes, você é a mulher mais íntegra que conheço. Se desistir agora, estará dando razão para essas pessoas mesquinhas. A resposta de Isabela foi magistral. Em vez de se defender publicamente, ela organizou uma grande conferência empresarial chamada Recomeços, Histórias de Superação no Mundo dos Negócios. Convidou dezenas de empresários que haviam enfrentado falências, preconceitos ou dificuldades para contar suas histórias. A conferência foi um sucesso absoluto. Executivos, investidores e formadores de opinião saíram de lá com uma visão completamente diferente sobre Isabela e sobre a importância de dar segundas chances. 3 semanas depois, Isabela foi anunciada como a vencedora do Prêmio Empresária do Ano. Em seu discurso de aceitação, ela dedicou o prêmio a todas as pessoas que haviam sido subestimadas por sua origem social. Este prêmio não é meu, disse ela, segurando a estatueta. É de todos os trabalhadores que são tratados como invisíveis, de todas as pessoas que são julgadas pela aparência antes de serem conhecidas pelo caráter, e de todos que acreditam que podemos construir um mundo mais justo.
O discurso viralizou nas redes sociais e Isabela se tornou uma figura nacional, convidada para programas de TV, podcasts e eventos internacionais. Mas o reconhecimento trouxe uma consequência inesperada. Helena, agora com 10 anos, começou a se sentir pressionada na escola por ser filha da Isabela Montenegro. Mamãe, disse ela um dia, chegando em casa chorando, as meninas da minha classe dizem que eu penso que sou melhor que elas porque você é famosa. Isabela sentou-se com a filha e teve uma conversa séria. Helena, sucesso e fama podem ser bênçãos, mas também trazem responsabilidades. As pessoas vão sempre ter expectativas sobre você. Mas lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Seja apenas você mesma. Mas é difícil, mamãe. Eu sei, minha filha. Quando eu era pequena, algumas crianças me chamavam de filhinha de papai, porque meu pai tinha uma empresa. Depois, me chamaram de coitadinha quando perdemos tudo. As pessoas sempre vão ter algo para falar. O importante é saber quem você é por dentro. Isabela decidiu matricular Helena e Rafa em uma escola mais reservada, longe dos holofotes, onde eles pudessem ter uma infância mais normal. Aos 40 anos, Isabela tinha 3 empresas prósperas, uma fundação que havia ajudado mais de 10.000 pessoas, 2 filhos saudáveis e um casamento sólido. Mas ela sentia que faltava algo. Rafael, disse ela uma noite, eu gostaria de ter outro bebê. Rafael ficou surpreso. Isabela, você tem certeza? Com toda a nossa agenda, as empresas. Justamente por isso. Quero que nossos filhos tenham mais um irmãozinho ou irmãzinha. Quero uma família grande, cheia de amor. 6 meses depois, Isabela descobriu que estava grávida de gêmeos. A notícia deixou toda a família em êxtase, especialmente Helena e Rafa, que ficaram empolgados com a ideia de serem irmãos mais velhos. A gravidez de gêmeos aos 40 anos trouxe alguns riscos, mas Isabela fez um acompanhamento médico rigoroso. Durante esse período, ela reduziu drasticamente suas atividades profissionais, delegando mais responsabilidades para Carla e sua equipe. Esta gravidez está me ensinando a confiar mais nas pessoas, disse Isabela para Rafael durante um dos exames de ultrassom. Por anos, achei que precisava controlar tudo pessoalmente. E o que descobriu? Que uma boa liderança é saber formar pessoas capazes e dar espaço para que brilhem. Em uma manhã de outono, nasceram Sofia Montenegro, uma menina pequena mas esperta, e Gabriel Montenegro, um menino forte e risonho. Os gêmeos completaram a família Montenegro de forma perfeita. Helena e Rafa se mostraram irmãos mais velhos exemplares, ajudando com os bebês e se divertindo com suas travessuras. A casa ficou mais barulhenta, mas também mais alegre. 4 filhos, disse Rafael, segurando Sofia enquanto Isabela amamentava Gabriel. Nossa casa virou uma pequena escola. E eu não mudaria nada, respondeu Isabela, sorrindo. Com os gêmeos pequenos, Isabela precisou se reinventar mais uma vez. Ela passou a trabalhar prioritariamente de casa, usando tecnologia para manter contato com suas empresas. Descobriu que conseguia ser até mais produtiva dessa forma. Foi durante esse período que ela teve uma ideia revolucionária: criar uma plataforma digital que conectasse mães empreendedoras, oferecendo consultoria, networking e oportunidades de negócios para mulheres que precisavam conciliar maternidade e carreira. Mães Conectadas se tornou um fenômeno nacional. Em um ano, a plataforma tinha mais de 100.000 usuárias cadastradas e havia gerado milhares de oportunidades de trabalho flexível para mães. O sucesso da plataforma chamou a atenção internacional. Isabela foi convidada para falar na ONU sobre empreendedorismo feminino e conciliação entre maternidade e carreira. Ser mãe não é um obstáculo para ser empreendedora, disse ela na sede da ONU em Nova York. É uma escola de gestão do tempo, priorização e eficiência. O discurso foi aplaudido de pé e Isabela recebeu convites para palestrar em mais de 20 países. Mas nem tudo eram sucessos profissionais. Quando os gêmeos completaram 2 anos, Sr. Alberto, agora com 78 anos, começou a mostrar sinais de declínio cognitivo. Os médicos diagnosticaram Alzheimer em estágio inicial. Isabela ficou devastada. Não é justo, Rafael. Meu pai já sofreu tanto na vida. Por que mais isso? Meu amor,
disse Rafael, abraçando-a, vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. Vamos garantir que ele tenha os melhores cuidados e todo o amor da família. Isabela contratou os melhores especialistas em Alzheimer e adaptou uma ala da mansão para que Sr. Alberto pudesse morar com eles, recebendo cuidados especializados mas mantendo-se próximo da família. Dona Helena, agora esposa de Alberto há mais de 10 anos, se mostrou uma companheira devotada. Eu vou cuidar dele até o fim, disse ela para Isabela. Assim como ele cuidaria de mim. Ver o pai perdendo gradualmente a memória foi um dos períodos mais difíceis da vida de Isabela. Mas ela descobriu que, mesmo com Alzheimer, Sr. Alberto ainda se lembrava dos momentos mais importantes, do nascimento de Isabela, do casamento dela com Rafael, dos netos. Papai sempre diz que a memória do coração é a última a se apagar, contou Isabela para os filhos. Por isso precisamos encher o coração dele com muito amor. As crianças se adaptaram maravilhosamente à condição do avô. Helena, agora uma adolescente de 15 anos, aprendeu sobre Alzheimer e ajudava a estimular a memória do avô com jogos e conversas. Rafa, com 13 anos, tocava violão para o avô, que sempre sorria ao ouvir as músicas. Os gêmeos, com 4 anos, simplesmente amavam o vovô esquecidinho que brincava com eles como se fosse uma criança. Durante esse período desafiador, Isabela descobriu uma nova vocação, ajudar famílias que enfrentavam situações similares. Ela criou um centro de apoio para famílias de pessoas com Alzheimer, oferecendo suporte psicológico, orientação médica e atividades terapêuticas. A doença pode levar às memórias, dizia Isabela nas palestras sobre o tema, mas não pode levar o amor que construímos. 3 anos depois do diagnóstico, Sr. Alberto faleceu pacificamente, dormindo, cercado por toda a família. Isabela segurou sua mão até o final, sussurrando palavras de amor e gratidão. O funeral foi uma celebração da vida de um homem íntegro que havia criado uma filha extraordinária. Centenas de pessoas que haviam sido ajudadas por Isabela ao longo dos anos compareceram para prestar suas homenagens. Meu pai me ensinou que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e nas vidas que tocamos, disse Isabela durante o discurso no funeral. Ele pode ter partido, mas seu legado continuará através de cada pessoa que ajudamos, de cada vida que transformamos. A morte do pai fez Isabela refletir sobre suas prioridades. Aos 45 anos, ela decidiu diminuir ainda mais suas atividades empresariais para se dedicar mais à família e a projetos sociais. Rafael, disse ela uma noite, eu quero passar mais tempo com nossos filhos. Helena já tem 15 anos e vai entrar na universidade em poucos anos. Rafa está na adolescência. Os gêmeos estão crescendo. Não quero perder esses momentos. Rafael concordou completamente. Ele mesmo havia começado a delegar mais responsabilidades para se dedicar à família. Isabela vendeu parte de suas ações empresariais e criou um fundo de investimento familiar que garantiria o futuro financeiro de todos, mas permitiria que ela se dedicasse prioritariamente à maternidade e ao trabalho social. Foi uma decisão acertada. Isabela pôde acompanhar Helena se formando como a melhor aluna do colegial e sendo aceita em Harvard para estudar relações internacionais. Pôde ver Rafa descobrindo sua paixão pela música e sendo aceito em um conservatório prestigioso. Os gêmeos, agora com 7 anos, eram crianças brilhantes e carinhosas. Sofia mostrava interesse por matemática e ciências, enquanto Gabriel adorava desenhar e inventar histórias. Cada um dos nossos filhos tem sua própria personalidade, seus próprios talentos, observou Isabela para Rafael enquanto assistiam os gêmeos brincando no jardim. E todos têm a força e a determinação da mãe, respondeu Rafael, beijando a esposa. Quando Helena partiu para Harvard, Isabela chorou durante dias. Era a primeira vez que se separava de um de seus filhos por tanto tempo. Mamãe, disse Helena antes de embarcar, obrigada por me ensinar que não importa onde começamos, mas onde escolhemos chegar. Você já chegou longe, minha filha. Agora vá conquistar o mundo. Com Helena nos Estados Unidos, Rafa em período integral no conservatório, Isabela se dedicou intensamente aos gêmeos e expandiu seu trabalho social. Criou uma rede nacional de centros de apoio para várias situações, famílias em dificuldades financeiras, pessoas com doenças degenerativas, jovens em busca da primeira oportunidade.
A Rede Recomeço se tornou uma das maiores organizações sociais do país, atendendo mais de 50 mil pessoas por ano. Aos 50 anos, Isabela recebeu o título de doutor honoris causa pela universidade onde havia estudado administração décadas antes. No discurso de formatura que ela fez para os novos graduandos, resumiu sua filosofia de vida. Vocês podem ter nascido em qualquer lugar, em qualquer condição social. Podem estar começando suas carreiras limpando o chão ou dirigindo empresas. Não importa. O que importa é que vocês nunca percam a capacidade de sonhar, nunca deixem de acreditar no próprio valor, e sempre se lembrem de estender a mão para quem está tentando subir. Naquele mesmo ano, Helena se formou em Harvard com louvor e decidiu voltar ao Brasil para trabalhar na Rede Recomeço. Mamãe, disse ela, quero continuar o trabalho que você começou, mas com uma perspectiva internacional. Rafa, aos 20 anos, se tornou um músico respeitado e usava sua arte para apoiar causas sociais. Os gêmeos, agora com 12 anos, já mostravam interesse pelos projetos da família. Nossa família se tornou muito maior do que eu imaginava, disse Isabela para Rafael numa noite, enquanto revisavam os relatórios das organizações sociais. Como assim? Cada pessoa que ajudamos se tornou parte da nossa família. Cada vida que transformamos nos transformou também. Rafael sorriu. Lembra quando nos conhecemos? Você estava limpando meu escritório e eu pensei que havia encontrado uma funcionária especial. E você estava certo. Eu era especial. Só não sabia ainda. Agora você sabe. Isabela o beijou suavemente. Agora eu sei que todos somos especiais. Alguns apenas precisam de oportunidade para descobrir. Aos 55 anos, Isabela foi diagnosticada com artrite reumatoide, uma doença que limitaria gradualmente seus movimentos. Mais uma vez, ela encarou o desafio com determinação. Não vou deixar que isso me impeça de viver plenamente, disse ela para a família. Vamos nos adaptar e seguir em frente. Com a ajuda de fisioterapeutas e medicamentos modernos, Isabela conseguiu manter sua qualidade de vida. Ela brincava que agora entendia melhor as dificuldades das pessoas com mobilidade reduzida e isso a fazia ser uma defensora ainda mais apaixonada dos direitos das pessoas com deficiência. Criou um programa específico na Rede Recomeço para a inclusão profissional de pessoas com deficiência, que se tornou um modelo nacional. Aos 60 anos, Isabela decidiu escrever um segundo livro, Segundas, Terceiras Infinitas Chances, Uma Vida de Recomeços. O livro se tornou um best-seller mundial, traduzido para mais de 20 idiomas. A renda do livro financiou a expansão internacional da Rede Recomeço, que abriu centros de apoio em outros 5 países da América Latina. Helena, agora com 30 anos, era diretora internacional da Rede Recomeço e havia se casado com um médico humanitário. Eles tinham 2 filhos lindos que enchiam Isabela de alegria como avó. Rafa, aos 28, era um compositor reconhecido mundialmente e usava sua fama para promover causas sociais. Os gêmeos, com 22 anos, estavam na universidade, Sofia estudando engenharia biomédica e Gabriel cursando psicologia. Nossa família cresceu e se multiplicou, observou Isabela numa reunião de família no Natal. E cada um está contribuindo para tornar o mundo um pouco melhor. Assim como você nos ensinou, mamãe, disse Helena, erguendo um brinde. Aos 65 anos, Isabela recebeu o Prêmio Internacional Mulher do Século por sua contribuição ao empreendedorismo social e aos direitos humanos. Na cerimônia em Genebra, Rafael estava ao seu lado, orgulhoso da mulher extraordinária que havia conhecido décadas antes limpando o chão de seu escritório. Senhoras e senhores, disse Isabela em seu discurso de aceitação, este prêmio representa milhões de pessoas que se recusaram a aceitar que suas circunstâncias determinassem seu destino. Representa cada mãe que trabalha incansavelmente pelos filhos, cada pessoa que recomeça após uma queda, cada ser humano que acredita que merece uma chance. A plateia se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Naquela noite, no hotel em Genebra, Isabela e Rafael caminharam de mãos dadas pelas margens do Lago Léman, o mesmo lugar onde haviam caminhado décadas antes quando começaram a construir seus negócios na Europa. Rafael, disse Isabela, parando para olhar as montanhas cobertas de neve, você se arrepende de alguma coisa? Só de uma, respondeu ele, sorrindo.
Qual? De não ter te pedido em casamento no primeiro dia em que te vi limpando meu escritório. Isabela riu. Se tivesse feito isso, eu teria pensado que você era maluco. Talvez eu fosse mesmo. Maluco de amor pela mulher mais extraordinária do mundo. Eles se beijaram sob a luz da lua, dois idosos apaixonados que haviam construído juntos não apenas uma família, mas um legado de amor e transformação social. Aos 70 anos, Isabela ainda era ativa, apesar das limitações da artrite. Usava uma bengala elegante e brincava que era sua varinha mágica para transformar vidas. A Rede Recomeço havia se tornado uma organização internacional presente em 15 países, tendo ajudado mais de 1 milhão de pessoas ao longo de 4 décadas. Isabela passava seus dias escrevendo suas memórias completas, um livro de 800 páginas que contaria todos os detalhes de sua jornada extraordinária. Numa tarde de primavera, enquanto escrevia no jardim de sua casa, cercada pelos netos que brincavam na grama, Isabela parou para refletir sobre sua vida. De uma menina privilegiada que perdeu tudo, a uma jovem que limpava escritórios para sobreviver, a uma mulher que se tornou referência mundial em transformação social. De virgem tímida a esposa apaixonada, de filha devastada a mãe realizada, de pessoa ajudada a alguém que dedicou a vida a ajudar outros. Vovó, gritou um dos netos, correndo até ela, conta a história de quando você conheceu o vovô. Isabela sorriu. Mesmo depois de contar essa história milhares de vezes, em livros, palestras e entrevistas, ela nunca se cansava de lembrar daquele momento mágico. Era uma segunda-feira chuvosa, começou ela, como sempre, e eu estava limpando o chão do escritório mais elegante que já tinha visto. Os netos se sentaram ao redor da avó, hipnotizados pela história que conheciam de cor mas adoravam ouvir. Porque era mais que uma história de amor, era uma história sobre acreditar em si mesmo, sobre segundas chances, sobre a força transformadora do amor verdadeiro. Rafael apareceu na varanda, agora com 75 anos, ainda elegante apesar dos cabelos completamente brancos. Ele ouvia a esposa contar sua história para os netos e seu coração se enchia de orgulho. Quem poderia imaginar que aquela moça de joelhos, limpando o chão de seu escritório, se tornaria uma das mulheres mais influentes de sua geração? Quem poderia prever que um simples convite para tomar café se transformaria numa história de amor que inspiraria milhões? E assim, concluiu Isabela, o vovô e eu descobrimos que às vezes os maiores tesouros da vida estão bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos olhos para enxergar e coração para colher. E vocês viveram felizes para sempre? Perguntou a netinha mais nova. Isabela olhou para Rafael, que se aproximava sorrindo. Não, querida. Nós vivemos realmente. Tivemos momentos de grande alegria e períodos difíceis, sucessos e desafios, risadas e lágrimas. Mas vivemos tudo isso juntos, com amor, apoio mútuo e a certeza de que éramos uma equipe invencível. E é assim que vocês devem viver também, acrescentou Rafael, sentando-se ao lado da esposa. Não esperando por um final feliz perfeito, mas construindo todos os dias uma vida verdadeira, cheia de propósito e amor. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Isabela e Rafael se sentaram no mesmo terraço onde haviam conversado décadas antes sobre arrependimentos. Rafael, disse Isabela, obrigada. Por quê? Por ter visto além da aparência. Por ter enxergado meu potencial quando eu mesma não conseguia. Por ter me amado quando eu era faxineira e por continuar me amando agora que sou uma personalidade mundial. Por ter sido meu companheiro em todos os recomeços. Rafael tomou a mão dela, notando como suas mãos haviam envelhecido juntas, mas ainda se encaixavam perfeitamente. Isabela Montenegro, disse ele, você foi e continua sendo a melhor decisão da minha vida. Se eu tivesse que escolher novamente, escolheria você 1000 vezes. Mesmo sabendo de todos os desafios que enfrentaríamos. Especialmente sabendo dos desafios. Porque foi enfrentando-os juntos que descobrimos do que éramos capazes. Isabela sorriu e apoiou a cabeça no ombro do marido. Sabe o que mais me orgulha na nossa história? O quê? Que ela provou que não existe final feliz porque a felicidade não é um destino, é uma escolha que fazemos todos os dias. E nós escolhemos ser felizes juntos por mais de 40 anos. E assim, sob o céu estrelado,
O casal que havia se conhecido quando ela limpava o chão e ele dirigia uma empresa continuava escrevendo sua história, não mais como patrão e funcionária, não apenas como marido e esposa, mas como duas almas que haviam encontrado uma na outra o verdadeiro sentido da vida, amar e ser amado, transformar e ser transformado, e deixar o mundo um pouco melhor do que encontraram. A história de Isabela e Rafael continuaria inspirando gerações, provando que o amor verdadeiro existe, que os sonhos podem se realizar com trabalho e determinação, e que às vezes o maior tesouro da vida pode estar bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos coragem para estender a mão e coração para acolher. E que todo fim é, na verdade, um novo começo. Essa história nos mostra que, às vezes, as pessoas mais simples escondem os maiores segredos e podem transformar completamente a vida de quem cruza o seu caminho. E agora eu quero saber, o que você faria se estivesse no lugar desse empresário? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vou adorar ler cada um. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E me conta também, de qual cidade você está assistindo? Quero muito saber de onde vem cada um de vocês.